Boa noite a todos que estão na sala. É uma alegria, um prazer a gente poder iniciar mais um evento. Em 2020, nós estamos realizando a terceira etapa, o terceiro ciclo do colóquio de psicanálise da Escola Freudiana. Iniciamos em 2018 com o primeiro colóquio. Em 2019, nós tivemos o segundo colóquio. E agora, 2020, nós estamos com o terceiro colóquio. E vamos seguir. Próximo ano, 2021, teremos o quarto colóquio de psicanálise. Este colóquio ele se reúne mensalmente, são 2 encontros por mês. Porém, neste período da pandemia, nós fizemos uma modificação, mantivemos aí o colóquio, porém com um encontro por mês, ocorrendo sempre na última semana de cada mês durante a pandemia. Quando voltarmos às atividades presenciais no ritmo normal, o colóquio voltará ao modelo anterior, com 2 encontros por mês. Geralmente, nós iniciamos o colóquio no mês de março e ele vai até o mês de novembro. Isto significa que nós estamos no penúltimo encontro do terceiro colóquio de 2020. Próximo mês, novembro, nós teremos mais um encontro, será o último. Dezembro a gente não tem atividade do colóquio. Janeiro é recesso. Fevereiro a gente volta às nossas atividades, mas aí entramos com um planejamento amplo e deixamos para iniciar em março. Nosso tema, esquizoanálise, trabalhando aí o território e o desterritório em Deleuze e Guattari. A palestrante Aurenice Pinheiro Tavares, é uma alegria tê-la conosco e para mim assim, é um privilégio, né? A Aurenice é a minha esposa e é uma alegria tê-la conosco, trazendo esta experiência, este conhecimento que com certeza para todos haverá realmente uma oportunidade da gente estar aí crescendo, revendo conceitos. É um material excelente. E aí a gente vai procurar, dentro do que será apresentado, né, um olhar da filosofia, com certeza aspectos aí da linguística, da literatura e as conexões com a psicanálise. Nós estamos dentro do nosso horário. Eu vou agora tirar aqui o cartaz e nós vamos estar ficando apenas com aquela tela geral do Zoom, onde podemos estar vendo a todos. Quem quiser liberar a imagem, ótimo. O palestrante estará com a imagem liberada o tempo todo, porque ela vai estar falando. Eu estarei aqui também com vocês, com a minha imagem liberada o tempo todo. Então, assim, quem quiser liberar a imagem vai ser legal. Quem preferir ficar apenas com o nome aparecendo aqui, está ótimo também. Estamos aqui com a Sandra Cristina, seja bem-vinda. Francisco, que rede gostosa, seja bem-vindo, Francisco. A Cláudia, seja bem-vinda. Ana Cleia chegou de viagem, está em São Luís do Maranhão. Muito bom, Ana Cleia. Seja bem-vinda, viu? Marcos Paulo, seja bem-vindo. Augusto, está aí com a gente, sempre presente, seja bem-vindo, Augusto. Lisbeth, sempre presente também, seja bem-vinda. Cláudia também. Elisane, Silvia Regina, Kátia e o Carlos Veras. Nós vamos passar a palavra à Aurenice, de tal maneira que vamos estar participando. Ela vai estar dando assim as diretrizes sobre participação, sobre a fala de vocês, como ela vai direcionar. Aurenice Pinheiro Tavares, uma alegria ter você. Seja bem-vinda. Estou aí lhe passando a palavra. Que tenhamos um grande encontro, uma grande reflexão dentro deste assunto envolvendo aí esquizoanálise e a psicanálise em si, tá bom? Seja bem-vinda, a fala é sua. Boa noite, pessoal. É uma alegria estar com vocês. Sou professora, então a minha fala é sempre muito didática. Eu procuro muito trazer essa questão do entendimento da minha fala para o outro. Sempre fui assim com os meus alunos das mais diversas instâncias. E hoje eu trago para a gente discutir, né? É mais uma provocação
do que o conhecimento de uma especialista, né? Deleuze e Guattari são elementos que serviram de base a uma pesquisa que eu fiz, e houve então esse convite, né, foi me proposto esse convite para a gente compartilhar, né, esse conhecimento, em vista a gente suscitar discussões acerca de uma entrelaçação, nesse caso aqui, entre a filosofia de Deleuze e o próprio diálogo que eles estabelecem com a crítica. Quero deixar claro, ela se baseia muito nessa ideia que Guattari e Deleuze colocou dentro da obra Antiédipo, chamada obra Mil Platôs, que na realidade é uma coletânea, um conjunto, são tomos, no qual o Deleuze vai colocar aí as diversas facetas da filosofia que eles trabalham. Esses dois camaradas que se encontraram um tempo, um filósofo e um médico psiquiatra e psicanalista, no caso Deleuze é o filósofo e o psicanalista e o psiquiatra é o Guattari. Então esses dois se encontraram em determinado tempo e resolveram fazer um time muito bacana que resultou nesse conjunto de obras que com os quais eles nos presenteiam. Eu digo nos presenteiam porque é um conjunto de obras muito amplo e, portanto, gente, impossível de a gente abordar na sua inteireza num só encontro, né? Mas nós vamos tentar com vocês, com a ajuda de vocês, eu vou precisar, né, trabalhar esse conceito de esquizoanálise. Esse conceito não é um conceito que aparece sozinho, nenhum conceito em Deleuze e Guattari aparecem sozinhos. É bem próprio da filosofia. Eles se abrem em janelas, eles se abrem em links, e todos eles interconectados. Talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar de Deleuze e Guattari e da filosofia deles no conceito de rizoma, uma filosofia que percebe o mundo e sua organização por um viés rizomático, contrapondo-se ao viés da raiz, que seria algo da verticalidade. Para Deleuze e Guattari, a vida, o movimento da vida ocorre numa horizontalidade. Daí a razão de eles colocarem essa ideia de rizoma ao invés de raiz. Pois muito bem. O livro Antiético foi publicado em 1972 na França, escrito por esses dois autores, que abordam também esse conceito no tomos da coletânea Mil Platôs, e lá em Mil Platôs eles vão apresentar um conceito que se junta ao conceito de esquizoanálise, fazendo significado para a nossa prática, no caso aqui da esquizoanálise, uma prática clínica, certo? Então, eles vão abordar esse conceito nessas duas obras, né? E eu vou tentar, de acordo com a minha fala, de acordo com o que for sendo necessário, trazer esses outros conceitos de uma forma palatável. Porque, como eu disse para vocês, é uma obra densa. No meu primeiro encontro com esses autores, eu tive que realmente sair buscando muitas leituras sobre eles para entender um conceito, certo? Que foi o conceito de literatura mental. Então, eu pensei, como é que eu vou abordar isso hoje à noite? Né? Então, eu pensei como é que eu poderia começar essa abordagem, né? Exatamente por causa da complexidade, né, da produção deleuze-guatteriana, que é impossível de se esgotar num só encontro. Então, eu resolvi, inicialmente, pessoal, fazer uma colocação para vocês, embora esse não seja o cerne da nossa discussão, mas para começar a situar a todos, principalmente aqueles que nunca leram nada sobre o pensamento deleuze-guatteriano, eu pensei em fazer um compartilhamento do meu próprio encontro com o pensamento deleuze-guatteriano. Eu não sou filósofa, embora eu tenha estudado filosofia durante muito tempo, né? Também não sou psicanalista, né? Sou apenas uma amante das letras, né? Sou formada em letras, com mestrado em estudos literários, que foi o viés, que foi o elemento que me levou a Deleuze.
né? As letras, elas vão alcançar diferentes áreas, sobretudo aquelas que vão procurar significar, ou deixar em dever constante. Né? Fato é que, em nossa vivência, significamos as coisas pelas letras. Então, a letra ela é prene de conteúdo. Essa palavra prene, de prenha, de grávida, de cheia, de substância, ela é muito própria na filosofia deleuze-guattariana, na filosofia como um todo. Bom, de modo que meu contato com esses pensadores foi exatamente uma pesquisa de mestrado, quando eu me vi diante de uma gama de conceitos que se entrelaçavam, né? Se abriam questões e aplicações. Cada vez mais Deus do Guatemi é significado desses conceitos. Pois bem, em busca, então, de uma teoria que fosse servir de base ao objeto da minha pesquisa, com obra chamada Deleuze-Guattari, feita em forma traduzida, né, porque são filósofos franceses. E essa obra foi pontuando de início como que uma aparente fragilidade na ficção ou em qualquer outra forma de arte, né? A pesquisa de por uma literatura menor vai trazer a análise das obras do Franz Kafka. Entretanto, poderia ser qualquer outra forma de arte. Música, arquitetura, escultura, qualquer outra forma de arte. Então, na verdade, essa aparente fragilidade que os cânones da literatura, da pintura, da música atuou por um conceito chamado máquina de guerra, que é um conceito que vai ser muito interessante para nós hoje, quando a gente for trabalhar esquizoanálise. Porque essa máquina de guerra, o próprio nome guerra, trazendo a ideia de orientamento de realidade. Nesse caso, ela se ressitua, ela deixa de ser, no caso da literatura, deixa de ser um mero enredo que se trabalha com interpretações, né? Ela deixa de ser uma mera representação e passa a ser espaço de procuras. Então, olha, aqui eu já falei dois termos interessantes para nós no conceito de esquizoanálise, que é o conceito máquina de guerra e que é o conceito procura. Né? E aí não só procura, mas procuras e encontros. Então, eu vou repetir, gente. Nesse conceito de máquina de guerra, qualquer forma de expressão artística, né, ela termina se tornando uma máquina de enfrentamento do que é posto, do que nos é apresentado como realidade, certo? Então, nesse aspecto, a arte ou a literatura ela vai ser ressituada, deixando de ser uma mera representação, porque qual é a ideia que a gente tem da arte? Qual é a ideia que a gente tem da literatura? Algo que, inicialmente, né, lógico, algo que seria para o nosso deleite, o nosso enlevo. Entretanto, o que Deleuze vai fazer, e vem o caráter dessa pós-modernidade, desses autores, é exatamente trazer a literatura, a arte, como espaço de procura e de encontro. Tem uma palavra que eu acho muito bacana, que é a palavra deambulação. Deambular, ou seja, andar por aí. Olha como aquela ideia que eu coloquei inicialmente, de uma realidade numa posição vertical, ela passa a assumir uma horizontalidade. Ela deixa de ser raiz para se tornar rizomática, que é o espalhamento.
Então, esse espaço de deambulação, onde o indivíduo se nutre, ao tempo em que ele se fortalece, fortalece a sua obra, e a obra se torna, então, um produto que se oferta como uma máquina de política experimental. Então, a literatura ou a arte, ela nunca vai ser feita de uma forma inocente. Ela vai ser um espaço de produção de experiências e, consequentemente, transformação do mundo real. E o sentido aqui de transformação é metafórmico mesmo. Ou seja, dá-se novas formas, novas feições. Nunca se é o mesmo. É o mesmo reinventado, mas sempre trazendo algo novo. Pronto. A partir dessa leitura aqui, um universo de possibilidades se abriu à minha cabeça. Então, eu parti em busca da apropriação desse saber, esse rizomático, esse saber que vê a realidade num panorama horizontal. Pois bem, Deleuze e Guattari, então, se somaram, na minha experiência, à já tão estudada e lida Clarice Lispector. E aumentaram, então, o meu desejo. Sim, pessoal, havia um desejo. Esse desejo, então, sem um objeto que me parecesse determinado, né, ele foi carregado, ele foi enviado também de tensão e angústia, porque toda procura vai fazer essa angústia muito errada. É exatamente a teoria da possibilidade. A teoria do devir. Possibilidade é o que eu queria descobrir. Então, gente, boa parte daquilo que eu descobri, né, na minha experiência original com Deleuze e Guattari é o que eu estou compartilhando com vocês aqui. Reiterando, então, né, a impossibilidade de a gente pensar ou toda a categoria, ou todo o conceito dele guatteriano, ou toda a esquizoanálise num encontro só. Não temos aqui a intenção, ou como é que eu poderia dizer, a vaidade de querer fechar essa temática dos análises no encontro. O que eu quero fazer com vocês é uma provocação. Eu quero propor uma discussão, né? Eu também não pretendo, de maneira alguma, né, nem posso fazê-lo, me aprofundar em questões psicanalíticas. Por quê? Eu não sou psicanalista. Eu vou deixar isso para vocês, porque vocês são estudantes da área. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu estou ouvindo, mas tem falhas. Eu, pelo menos aqui do meu lado, às vezes tem umas Tem falhas, falhas, entendeu? mas muitas falhas, Francisco. Não, poucas. Acho que teve 2. Tá travando um pouco. É porque teve 2 minutos aqui que apareceu como se a minha internet tivesse instável. Então, talvez foi nesses momentos. A altura está boa, só tem mesmo realmente essas falhas que está acontecendo. Nós podemos continuar. Se der problema, vocês mandam feedback e o Lázaro me avisa. Muito bem, gente. Então, a minha função hoje é mostrar para vocês o pensamento de Deleuze e Guattari, para que vocês possam, então, articular intersecções entre os saberes a partir do que vocês vêm aprendendo, do que vocês vêm estudando na psicanálise. Vamos entrar propriamente no nosso assunto. Esquizoanálise, território e desterritório. Eu usei esses 2 termos, mas ele fala de 3 termos. Ele fala de territorialização, desterritorialização e reterritorialização. Aqui eu vou pegar assim, um pouquinho essa questão da reterritorialização, né? Mas eu vou ficar bastante no âmbito da esquizoanálise, território e desterritório, beleza? Então, para a gente começar a abordagem desse tema, eu gostaria que vocês prestassem atenção e procurassem me dar uma contribuição com respostas. Tudo bem? Okay. Tudo bem, ok. Vamos lá. 4 perguntinhas eu quero fazer para vocês e vocês vão responder. Eu não vou dizer nem bem nem mal, vou ouvir. E a partir do meu desenvolvimento, eu vou retomando essas questões, tá bom? Primeira pergunta. O que você diz, ou o que nós diríamos de uma pessoa ou de alguém que procura o que está atrás do pensamento? Ou o que nós diríamos de alguém que busca o que ainda não é, que busca o informe?
Ou o que nós diríamos de alguém que busca nominal e inominável? 3 perguntas que elas têm, assim, basicamente o mesmo direcionamento. O que nós diríamos de alguém que procura o que está atrás do pensamento? O que nós diríamos de alguém que busca o que ainda não é, o informe? E o que dizer de alguém que busca nominal e inominável? E a 4ª pergunta é uma pergunta para a gente pensar em termos de linguagem. O que é um e? O que é um não só? O que é um também? Vamos lá? Quero ouvi-los. Assim, eu não sei nem o que responder, porque é muito, né? Não me vem à mente, realmente. Alguém que procura o inominável, ou alguém que procura atrás do pensamento, né? Parece que foge à nossa lógica do pensar, entendeu? Para ter uma resposta sobre isso. Quanto às perguntas de vertente linguística, Francisco, o que é um e? O que é um não só? O que é um também? Alguém fugiu ao português? Sempre acrescenta algo, né? E também, né? E sempre buscar atrás do pensamento, talvez seja entender o porquê daquilo. Talvez seja entender o porquê daquilo. E o que é aquilo? Vamos lá. Alguém mais quer participar? Com provocações, viu, gente? Aqui não tem resposta certa e errada, não. As três primeiras perguntas é uma pessoa ansiosa, né? É uma pessoa ansiosa. Agora, a 4ª, eu não vou saber te responder. Esse também. Quem está falando? É a Kátia. Muito bem, Kátia. Volta, então, lá na educação básica. Eu falei que ele é em termos linguísticos, né? O que é um e? Na língua portuguesa, o que é um e? O que é um não só? O que é um também? A questão do... Boa noite, tudo bom, gente? Boa noite. Tudo bom. Essas questões que a senhora está abordando, elas são provocativas no sentido de instigar mesmo a provocação do debate. Mas a gente observa que nas primeiras proporções de conversas, dá a entender que parece que uma resposta foge da racionalidade. E aí, segundo esse que é o de ligação, seria, na língua portuguesa, liga alguma coisa. Também confirma, em consonância com alguém que também faz uma fala, que também vai mediante o pensamento do outro. Agora, eu esqueci a última, professora, que a senhora falou. Seria um não só. Não só. E um não só. Uma negação, o não é uma negação, o só é uma afirmação de solidão, não sei. Muito bem, vamos lá. É uma negação de que não quer ficar só. Vocês não fugiram à expectativa nenhuma. Por quê? Francisco colocou primeiro assim, é algo que foge à lógica. Né? As perguntas, né? Alguém pediu aí no chat para repetir. O que dizer de alguém que procura o que está atrás do pensamento? O que dizer de alguém que busca o que ainda não é, o informe, certo? Então, eu busco algo que não é corpóreo, não tem forma, né? E o que dizer de alguém que procura nominar o que é inominável? E depois eu perguntei as questões do linguístico, né? O que é um e, o que é um não só e o que é um também. Meu nome é Elisane, boa noite para a turma. Eu não sei se a senhora ainda está disponível para ouvir, né, o que a gente acha sobre... Pode falar. Realmente é muito complicado dizer com convicção que pode ser daquele que busca o que não é, né, o que não é nominável, o que está atrás do pensamento. E qual é a outra pergunta? O que é o que busca um informe. O que não tem forma. Isso. Acredito que isso é a ausência da percepção do eu. Quando eu tenho percepção de mim mesma, eu não busco nominal e inominável, porque eu começo a identificar as emoções, os sentimentos. Teve alguma pessoa que falou em ansiedade. Quando
a gente tem uma ansiedade, por exemplo, que a gente não consegue ainda identificar na crise qual gatilho que desencadeou essa ansiedade, eu começo com uma série de pensamentos acelerados, uma série de pensamentos repetitivos, que é uma forma da minha psique nomear aquilo que foi o gatilho. Então, eu acredito que buscar o informe, aquilo que não tem forma, aquilo que está atrás do pensamento, é uma característica de quem é ausente de si. Porque quanto mais eu me conheço, quanto mais eu identifico os meus pensamentos, quanto mais eu consigo alinhar esses pensamentos, menos necessidade de dar forma e nome àquilo que passa sobre mim e dentro de mim. Então, eu penso que possa ser isso. Muito bem. Alguém mais quer falar? Pelo corpo freudiano e por abrir esse espaço para a gente. E quando você traz essa provocação, que pensa sobre perguntar essas perguntas, é o que para um sujeito que busca o que está por trás do pensamento, o que procura o inominável, o que busca o que não é. Eu fico pensando muito sobre o lugar das inquietações e os atravessamentos, assim como o próprio Deleuze vai trazer que é necessário uma certa violência para se começar a pensar. Buscar esse lugar outro, essas inquietações por não ser o que já é, porque se é, a coisa já chega em um determinado fim, talvez. Então, partindo desse lugar de pensar sobre essa constância, até mesmo do devir, das relações abismais, trazidos aí por Deleuze e Guattari, que é esse estado de suspensão, onde o sujeito se põe, por exemplo, como que o Sueli Ronick traz no Esferas da Insurreição, Notas para uma Vida Não Cafetinada, que é esse lugar da suspensão da busca não pelo equilíbrio, mas desse lugar que é esse balançar, de sempre buscar, não um eixo, mas o estar, tanto para um lado quanto para o outro, porque é um estado em que o sujeito se tira a ideia de chão, porque ele não mais está nessa realidade vertical, fincado no chão, mas agora ele se espalha ao ponto de encontrar outros lugares e outras formas de estar nesse território que antes era cima e agora. Falou um pouquinho a fala do Carlos, né? Fala com a estabilidade aqui na rede. Sim, então, quando você traz esses três pensamentos, então eu penso sobre exatamente esse lugar do devir constante, que é o lugar do não saber, que é o que está por vir. Eu me lanço em um devir, então me lanço na instabilidade, na inquietação, que me move para outros lugares possíveis, talvez, de um impossível, ou então de um lugar inominável, de um lugar impensável, inimaginável, por conta desses certos bloqueios, essas camadas que me impediam antes de um devir. Então, quando eu me lanço sobre isso e me proponho estar disponível a esse devir, que é buscar o inominável, as possibilidades do impossível, é exatamente esse lugar de um desequilíbrio que traz um certo equilíbrio pulsional aí, direcionando, me lançando para outro lugar, que foge da lógica, como, por exemplo, a esquizoanálise, que vem contra... Estão ouvindo, gente? Sim. Carlos? Carlos? Eu acho que foi então a internet de Carlos, né? Estou ouvindo. Pois bem. Ok, pois vamos lá, gente. O que a gente percebe aqui nessa sala? Eu achei interessante a fala do Carlos, final, porque ele pegou o que vocês falaram anteriormente. Então, essas questões que eu coloquei para vocês, elas estão muito ligadas ao conceito que a gente pretende discutir hoje, que é o conceito de psicoanálise. Né? Nós não precisamos ser médicos, não precisamos ser psicólogos, não precisamos ser psiquiatras. A lógica. Tanto é que Francisco o que dizer sobre isso. Por quê? Porque nós vivemos na lógica. Nós vivemos o binarismo, nós vivemos o dual. Quem é esse alguém que procura? Quem é esse alguém que busca? É o ente. É o ser em devir constante, como colocou o Carlos. Daí essa compreensão do dual, do ser dividido, o ser esquizo, né? E sua relação com esse mundo real, onde ele está inserido. Nós nascemos e encontramos uma realidade. Essa realidade nos é dada. E nós a absorvemos como a nossa realidade. Então, nesse aspecto, gente, a esquizoanálise, ela vai apresentar-se em seu aspecto clínico como um processo de análise do sujeito na sua relação com o mundo que o cerca.
seja no âmbito institucional, seja no âmbito social. Certo? É na complexidade do existir humano que também se apresentam complexos conceitos desses dois pensadores. Território, desterritorialização, reterritorialização. Máquina-texto, agenciamento, são conceitos que vão se entrelaçar nessa obra de Deleuze-Guattariana. E, ao seu tempo, eles vão tendo outros território, linha de fuga, que é um conceito muito caro para nós, linha de fuga, porque a linha de fuga ela é a saída, mas é a saída para encontrar um novo território, que o mundo abre para a gente os pés, porque são muitos conceitos. A visão Deleuze-Guattariana, ela vai romper com o uno, com a raiz, para que a gente pense a existência humana pelo múltiplo, pelo rizoma, pelas possibilidades. Daí a valorização da que nesse viés ele vai subir a nos interessar aqui para a nossa consideração, a noção de maquinismo. Todo que funciona e só funciona por causa das partes. Certo? Então, a noção de máquina é importante para nós porque nossa visão da escrita, ou desses dois pensadores, é de que a escrita é uma máquina política experimental. Certo? Por isso que o conceito de maquinismo é muito importante para nós. Lá na frente a gente vai falar sobre o inconsciente maquínico, né? Consciente como máquina. Então, a escrita como máquina experimental. Podemos também falar de micropoderes. Micro, são diversos, pequenos, mas que estão colocados nesse maquinismo de acontecimentos que é essa visão sistemática, sistêmica da vida. Né? Uma vez que movido pelo desejo, esse sujeito, esse ente que busca, ele vai atuar no real. E o real que nos é dado. Questionando as próprias ações e produzindo novas versões nesse reais, como eu falei anteriormente, certo? Ou seja, é a desconstrução de modelos. Deu para entender, gente? Então, pessoal, de acordo com o que a gente encontra no Antiédipo, de Deleuze e Guattari, o inconsciente é máquina. O inconsciente é máquina. E o inconsciente não é dissociado do sujeito. O inconsciente não é caos. O inconsciente maquínico de Deleuze e Guattari é proposto para a gente pensar ou repensar a nossa própria subjetividade. Por meio de quê? De síntese. Das sínteses que esse inconsciente maquínico opera. Certo? Dessa forma, gente, o inconsciente, como máquina, é feito de quê? De peças. E essas peças se acoplam. Essas peças se organizam. Elas têm energia, que são duas coisas que vão mover esse inconsciente como máquina. As peças que vão nela se acoplar e a energia que vai movimentá-la. Então, assim a gente vai compreender que nada vai operar fora desse maquinário. Tem um filósofo nômade, eu estou usando essa expressão porque ele mesmo se intitula assim, Luiz Fuzinski, uma coisa com um sobrenome esquisitinho, que ele vai colocar essa ideia do inconsciente que se autodetermina, que não precisa de uma realidade para dizer que ela é. É ela quem constrói, certo? Então, esse maquinário, esse inconsciente maquínico, ele vai operar dentro dela mesma. Nada é transcendente. Nada é além. O que se tem é transcendente. Vai fazer a diferença aí. Porque o transcendental precisaria de transcendente. O transcendental
são as próprias condições de funcionamento do maquinário que lhe é imanente. Então, significados, eles vão passar por esse processo contínuo de território, desterritório, reterritório. Território, desterritório, reterritório. Devir. Então, essa ruptura, a linearidade do consciente maquínico, é importante que a gente pense sobre essa noção de território e desterritório. Depois, a gente pega esses dois conceitos para relacionar a esquizoanálise em seus processos de inconsciência, ok? Então, o que é o reterritório? O que é o território? Para Deleuze e Guattari, os termos território, desterritorialização e reterritorialização, eles aparecem muito relacionados, né? Surgidos já no âmbito da psicanálise de Guattari. Então, o termo desterritorialização, ele foi se expandindo a toda essa filosofia que os dois desenvolveram. Então, das considerações feitas por esses dois pensadores, rapidamente, o sentido atribuído ao termo desterritorialização expandiu-se à noção de mobilidade e fluidez, própria dos nossos tempos pós-modernos, nos quais, então, acontece um desenraizamento, um hibridismo entre as culturas, certo? Então, observa, nessa ideia de desterritorialização, é necessário romper para refazer, para depois romper, para refazer, para romper. Olha o contínuo, olha o devir. Por isso que a expressão deleuze-guattariana não é o é o sendo. Então, genericamente, nós poderíamos dizer que a desterritorialização ela pode ser compreendida como a destruição ou a transformação do território. Lembrando que nós precisamos do território. Ninguém vive na desterritorialização total, certo? Estes territórios, eles são tomados como espaços existenciais. Nesses espaços existenciais, eles estão circunscritos o que é do campo do familiar, né? O âmbito do conhecido, do vínculo, que vai marcar as diferenças e a distância do um do outro. E vai produzir, então, essa noção de pertencimento, de estabilização que protege a cada um de nós do caos. O caos aqui, sim, ele vai ser associado, compreendido a essa ausência de vínculo, movimento de saída, de abandono do território rumo à zona da experiência. Da zona de conforto. Então, o caos é o abandono da zona de conforto. A zona de conforto é o lugar onde nós nos identificamos. Está relacionado à nossa identidade, como nós percebemos a nós mesmos a partir do que nos é dado, da realidade que nos é dada. Então, essa zona, esse movimento de saída, de abandono do território rumo a uma zona de experiência, travou, gente, aí? Não, né? Não. Muito bem. A uma zona de experiência que ocorre no avesso, no fora da zona determinada dos conceitos e das práticas instituídas no território, caracterizando o que Deleuze denominou de desterritorialização. Então, concomitantemente, o território constitui o espaço da dominação política e econômica, de apropriação cultural, que vai reger as formas de existência e de produção cultural. É o que nos é dado como absoluto e verdadeiro, de dizer que o termo território significa, segundo a concepção deleuze-guattariana, a marca constituinte de um domínio e de uma permanência. Essa fala aqui é dele. Território significa marca constituinte de um domínio e de uma permanência, certo? Designando o quê? As nossas relações de propriedade ou de apropriação, né? Minha casa, minha família, meu marido, meu trabalho, eu sou professora, eu sou médico, eu sou advogado. Então, é a nossa identificação, é aquilo que nos é atribuído, beleza? Olha o que Guattari vai definir como território. Ele vai dizer o seguinte, agora eu vou ler uma fala dele, certo? Os seres existentes se organizam segundo territórios que os delimitam e os articulam aos outros existentes,
e aos fluxos cósmicos. O território, então, pode ser relativo tanto ao espaço vivido, quanto a um sistema percebido no seio do qual um sujeito se sente em casa. O território é sinônimo de apropriação, de subjetividade fechada sobre si mesma. Ou é ou não é. Ou você é crente ou você é católico. Ou você é mulher ou você é homem. Né? Ou você é adulto ou você é criança. Certo? Então, ele é um conjunto de projetos e representações nos quais nós vamos desembocando toda uma série de comportamentos, de vivências, de experiências. Okay? Então, em outros termos, o território vai trazer em si a noção de reconhecimento, de identidade, né, identificação e referência, certo? O território vai ser o domínio do ter, minha casa, meu marido, minha esposa, minha namorada, meu filho. São as instâncias nas quais o animal, olha a questão do animalesco, reconhece a si mesmo e estabelece suas relações com o mundo, certo? Então, o reconhecimento vai ocorrer no território, não fora dele. Fora do território é o lugar em que nós procuramos. Salva, todavia, né? O território, ele só vale em relação a esse movimento de desterritorialização. O território só vale em relação a esse movimento de linha de fuga, que é a saída. É aquela ideia de quando o que é estabelecido, de quando o que é posto, rotulado, ele termina se tornando pesado. Por isso que Deleuze-Guattari faz muito análise em cima das questões da arte. Porque a arte, desde a poética aristotélica, ela foi colocada como esse lugar de fuga. É o lugar onde eu, que sou homem, escondido no armário, posso me fazer uma mulher. É o lugar das possibilidades. É o lugar de eu pensar esse real diferenciado. É o lugar em que eu, que venho reprimindo, que venho guardando as minhas forças violentas, posso ser um homem que bate na sua esposa. Certo? É um lugar onde eu vou ser aquilo que o real não permite que eu seja. Certo? Então, é uma relação de movimento sempre, do território para o desterritório, para um novo encontro. É busca perene, certo? Por isso que ele vai dizer que não há território sem um vetor de saída. Da mesma forma que não há esse vetor de saída, esse desterritório, sem, ao mesmo tempo, o esforço para a reterritorialização. Então, enquanto eu me busco, eu vou existindo sem garantias. A Clarice Lispector tem uma fala dessa, né? É o existir sem garantias. É enquanto eu me busco, enquanto eu me procuro, enquanto eu me sinto. É por isso que nas falas claricianas, como de outros escritores, como James Joyce, por exemplo, nós vamos ter muito essa questão da escrita em recorte. É a escrita que não se fecha. É a escrita que se oferece como possibilidade e termina em aberto. Ela não se fecha, ela não tem mais aquela conotação de um enredo linear. É um enredo caótico. Não é aquela narrativa que é começo, meio e fim. Então, em termos de criação artística, o termo desterritorialização vai se relacionar à capacidade do escritor, do artista, abandonar um determinado território conhecido e a estabelecer linhas de fuga que provoquem, então, a desorganização dos sistemas articulados. Lembra que lá no início eu falei que o conceito de máquina, o inconsciente maquínico, é o inconsciente que produz as transformações no termo metamórfico? Em termos metamórficos, ou seja, ele metamorfoseia, certo? Ele transforma, dando novas feições. Não é só a questão do velho renovado, é a própria reinvenção do real, certo? E essa reinvenção do real, ela não vem para ser fixada, ela vem para novamente ser submetida a esse movimento dos acontecimentos. A palavra aqui é ato, potência. É o acontecimento movido pelos desejos
que vão provocar, então, novas desterritorializações e, consequentemente, novas reterritorializações, caracterizando, então, o devir constante da escrita deleuze-guattariana. Certo? Então, é importante a gente compreender que esses movimentos de identidade e de linhas de fuga, rota de escape, é outro termo que ele vai usar, que é constante para as novas identificações, é importante que a gente entenda isso para que nós possamos compreender como que se organiza isso no inconsciente maquínico. Como é que ele opera no indivíduo? Como é que o inconsciente maquínico opera no indivíduo? O que Deleuze vai dizer no Antiédipo é que ele opera, é uma máquina, por meio de uma máquina desejante. É uma máquina do sujeito desejante, é uma máquina do desejo, que opera através de 3 sínteses. A conectiva, que é essencial para que as outras 2 ocorram, a disjuntiva e a conjuntiva. Então, em termos verbais, é o desejar, o desligar e o restar. Então, no caso, a conectiva, ela seria uma síntese que estaria relacionada à libido como energia de extração. Motor, leitmotiv, razão. Nesse aspecto, dentro da obra deleuze-guattariana, ele vai dizer que a nossa existência, ela ocorre movida, ela é movida por essa síntese conectiva. A disjuntiva, ela vai estar trabalhando como uma energia de desligamento, ela é a rota de fuga. É o momento em que a síntese ou a realidade, ela não encontra uma referência satisfatória nesse sujeito que vê para além do que a realidade mostra. Então, ele desliga, mas em busca do território novamente. Certo? E a conjuntiva, que vai ser a energia residual, o que fica. É interessante que a gente tem as nossas crises de acordo com as nossas fases, e a adolescência é uma fase em que a gente vai, na realidade, pesar tudo que nós recebemos. E nós vamos trabalhar com esses elementos, vamos ver o que é de fato que nós desejamos, vamos reter algumas coisas e outras nós vamos deixar ir, nós vamos liberar, certo? Então, na filosofia deleuze-guattariana, o que nós teríamos? Uma força pulsional que vai mover tudo, né? E essa força pulsional, ela é irracional, ela é encarregada dos cortes e das ligações das máquinas. Então, muitas vezes, a gente se perde nesse corte. Como eu falei, a gente trabalha com essa ideia maquínica exatamente porque tudo está interligado. Então, muitas vezes, essa força pulsional, ela faz esses cortes muito abruptos na nossa existência. Tem a força do desvio divino, que é essa energia da intervenção. E depois a energia relativa ao consumo das intensidades. Essa ideia das intensidades é muito interessante na esquizoanálise. Porque nesse ponto, Deleuze vai pegar mais o Guattari na crítica que ele vai fazer em relação às práticas clínicas que são consolidadas, a psicanálise, a psiquiatria, a psicologia. Né? Então, a questão da intensidade está relacionada ao desejo. Né? Elas são geradas, então, pelas outras 2 forças, a força conectiva e a disjuntiva. Muito bem. Vamos lembrar aqui que a máquina desejante, se a gente colocar num termo assim bem direto para dizer o que é a máquina desejante é tudo que se conecta. O que é que se conecta? Tudo. Então, máquina desejante é tudo. Certo? Veja os termos como os pensadores referiam-se à máquina desejante. Ele diz o seguinte: o que define precisamente as máquinas desejantes é o seu poder de conexão ao infinito, em todos os sentidos e em todas as direções, rizomático. Não tem mais verticalidade. Esse posicionamento que eles assumem está tecendo aqui uma crítica dirigida a Freud. Isso porque a noção do desejo relaciona-se a uma concepção de prazer. A crítica antiético. A noção de desejo relaciona-se a uma concepção de prazer. Só que, em Freud, se eu estiver falando besteira, vocês vão me consertar, né? Mas eu estou pegando em cima do que ele coloca na obra dele.
Em Freud, o desejo ele é definido como uma tendência a ocupar uma representação de objeto, ou seja, o desejo é algo que falta, ele só é desejo porque falta. A realização do desejo seria, então, a ocupação dessa representação. E aí essa palavra representação é importante para nós. Porque a representação é o é. E Deleuze não quer saber do é. Ele quer saber do sendo. Certo? Então, o desejo freudiano, ele seria uma replicação da experiência de satisfação. Então, se o meu desejo ele está focado no objeto, ele é uma falta, a partir do momento que eu tenho esse objeto, o meu desejo se transforma num outro desejo. Então, sempre haverá uma falta, porque sempre vai haver o objeto. Então, trata-se aqui de uma experiência de prazer, mas a experiência de prazer é uma falsa imanência. Porque, para Deleuze e Guattari, o prazer, o desejo, ele não tem falta. Certo? Então, seria uma ilusão pensar o desejo como aquilo que falta. Porque o desejo se acalma a partir do momento em que você tem o objeto. E aí ele volta de novo. O desejo volta de novo. A falta volta de novo. Certo? Incansavelmente. Então, há um resto, um impossível, um inencontrável do desejo. Então, a verdadeira satisfação, ela seria sempre um adiamento. Né? Olha o que ele vai dizer, que eu achei interessante essa fala dele lá no Antiético, quando ele diz assim, ó, isso, ele está se referindo ao id, isso funciona em toda parte. Às vezes, sem parar, outras vezes, descontinuadamente. Isso respira, isso aquece, isso come, isso caga, isso pode. Mas que erro ter dito isto? Aí ele contrapõe essa ideia, então, do desejo como falta. O que existe, o que há, são máquinas. Máquinas em toda parte. Sem qualquer metáfora. Máquinas de máquinas, máquinas com seus acoplamentos, suas conexões. Máquina órgão é conectada a uma máquina fonte. Esta emite um fluxo, que a outra corta. O seio, aí vai dar uma exemplificação, né? O seio é uma máquina que produz leite e a boca é uma máquina acoplada a ela. É assim que todos somos, bricoler. Cada um com suas pequenas máquinas. Uma máquina órgão para uma máquina energia. Sempre fluxos e cortes. Territórios, desterritórios, reterritórios. Territórios, desterritórios, reterritórios. Devir, constante, devir, perene. Então, a citação vai deixar clara que, para Deleuze e Guattari, diferentemente da ideologia psicanalítica, da falta, né, o desejo é sempre completo, ele é pleno, porque o desejo é a própria busca. O desejo, o prazer, se ocupa da busca, da atenção, da procura. Nesta e por esta, no caso, a busca, né? O inconsciente da esquizoanálise ignora, então, pessoas, conjuntos, leis, estruturas, símbolos. Isso está no Antiético, certo? O inconsciente da esquizoanálise atua na orfandade. Olha o atrás do pensamento aqui. Existissem garantias. O que é que vem antes da linguagem? O que é que vem antes das determinações? O que é que vem antes do discurso? Certo? Então, ele é anarquista, ele é ateu, porque ele tenta desconstruir uma base. Ele busca o informe, ele busca o atrás do pensamento. Para a gente usar uma citação clariciana, ele existe sem garantias. Certo, gente? Então, fluxo é o que nós temos. Vir a ser permanente, devir. O desejo faz correr, flui e corta. Está lá no Antiético. Lembra das sínteses? Desejar, desligar, restar. Tudo começa com o fluir do desejo. Lembra do E, lá da nossa pergunta inicial? Então, é aqui que ele vai se encaixar. Na síntese conectiva do discurso da criança, né? E eu fui, e eu fiz, e aí a mamãe chegou, e o papai. Então, não há um final.
O desejo está relacionado com essa conjunção aditiva que se soma. Alguém falou isso lá no início, quando eu fiz as perguntas provocativas. O e, o não só, o mas também, o depois. Então, há sempre uma possibilidade, pois não há mais o uno, há o múltiplo, há o rizomático, certo? Rizomas, um infinito de conexões e desconexões. Forma mais clara que Deleuze achou para pensar isso foi a grama. Já tentaram acabar com a grama? Como que é difícil? Os tubérculos da grama que se juntam, que se unem. Se você deixar uma pontinha, começa tudo de novo, as ramificações. Então, é sempre conexões, desconexões, ligações e rupturas contínuas. Produção de produção. Então, disso vai decorrer o fato de que o desejo não pode ser falta. Ele é máquina, ele é movimento. Dormimos e acordamos pelo desejo. Então, ele vai dizer que o desejo tem o valor de potência, é ato de potência. Então, para finalizar, eu disse que esse tema é complexo e a gente não esgotaria isso no encontro. Nós vamos pensar a parte prática dessa prática, né? Dissemos que a esquizoanálise ela é clínica, ela é processual. Pois bem, nós somos insistentemente encaixados em algum rótulo. Esse rótulo é o nosso território, é o nosso lugar. Nossa máquina desejante é organizada pela máquina social, porque nós nascemos e encontramos uma estrutura pronta. Todos territorializados nos querem territorializar também, criar rótulos, lugares. Há sempre uma redução ao paia de piano, certo? Há sempre uma relação papai, mamãe, filhos. Há sempre uma bênção a se buscar. Então, para Deleuze e Guattari, toda definição, todo ele vai informar, né? Então, a religião, a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, os conhecimentos, uma vez sendo determinados, definidos, vão bloquear o fluxo. Ninguém está preocupado em saber quais ou que são as nossas máquinas desejantes. Não se está se preocupado em como nós estamos nos ordenando. Logo, nós somos encaixados em algum território. Você é. Ninguém diz você sendo, não é verdade? A própria linguagem, ela é recheada de determinações. Mas, conforme diz Deleuze e Guattari, essa linguagem que é recheada de determinações, ela traça também uma rota de fuga. Eu acho fantástico isso. Porque, na visão deleuze-guattariana, quando a gente traz para essa questão da linguagem, a gente explode o conceito de dentro do conceito. Então, por exemplo, o que eles fizeram com Kafka, o que eu, Aurenice, fiz com Clarice Lispector, foi uma implosão, foi mostrar como que esses elementos traçaram rotas de fuga em cima de uma identidade que lhes era atribuída como escritores. É um escritor menor. Por quê? Porque ele não está dentro de uma determinação de um cânone literário. Certo? Então, a linha de fuga é outra terminologia usada por Deleuze e Guattari para designar esses movimentos de desterritorialização. O território só vale em relação a um movimento do qual, ou através do qual, a gente sai do território. Certo? Então, isto é, em relação ao movimento de desterritorialização. Por sua vez, este movimento vai reclamar sempre um retorno, ou uma reterritorialização. Não é um retorno, né? Eu falei mal, porque o retorno seria igual. No caso dele, é um reterritório, é uma criação, é uma reinvenção, é uma nova realidade, certo? Então, por essa e outras razões, é que a crítica de Deleuze e Guattari à psicanálise está no fato de esta se opor à máquina desejante, na percepção deles. A partir de quê? A partir do momento em que essa máquina desejante, essa usina, né, prende possibilidades, ela fica no âmbito da ideologia psicanalítica do desejo, reduzida simplesmente a um funcionamento edipiano.
Então, toda produção desejante, na percepção desses autores, ela vai ser esmagada por uma interpretação do desejo. O que é interpretar o desejo? É por fim, é fechar o fluxo. Então, o desejo ele não quer ser interpretado, ele quer criar, ele quer se expandir nesse movimento de território, desterritório, reterritório, para novamente iniciar rupturas e conexões, fluxo de vida. Então, as máquinas, elas se ligam e se desligam através das sínteses conectivas e disjuntivas. Mas o processo se consome na última síntese, a conjuntiva. Então, é apenas no fim que o sujeito aparece, uma subjetividade, algo com tom de conclusão. Então, é isso. E aqui, é aqui que o desejo quer se abrir para novas conexões. Ou então ele se perde. Ou então ele se perde. A obra em análise, a obra que eu analisei, da Clarice Lispector, se chama Água Viva. E o próprio conceito Água Viva dá essa ideia do fluxo e da vida. O fluxo da vida. Sabe como é que a obra termina? A obra termina assim: o que eu te escrevo não acabou. O que eu te escrevo continua. 3 pontinhos, reticências. Continuidade. Possibilidade. Abertura. Certo? Então, na teoria deleuze-guattariana, enquanto o indivíduo manter-se organizado por máquinas sociais, a máquina desejante, motora e produtiva se perderá. E se perderá por quê? Porque ela estará diretamente ligada a meios externos que não convêm à subjetividade. O sujeito que se busca é o nômade, não é o sujeito gregário. Isso não significa que ele não possa agregar-se. Porém, essa máquina gregária é também linha de fuga. Assim, meus coleguinhas, a primeira tarefa que a esquizoanálise se propõe, ou a primeira tarefa da esquizoanálise, é a gente conduzir o sujeito clínico à descoberta da própria máquina desejante. Não é interpretar, é experienciar. Não é nem experimentar, é experienciar. Para usar uma terminologia deleuze-guattariana, é cartografar, vem de mapa, né? Cartográfico. Isso é condição sine qua non para as produções que se vão transformar em intensidades, o conceito de intensidade. Então, aqui entra outra categoria que vai se somar a esse pensamento deleuze-guattariano de inconsciente maquínico, que é o conceito de corpo sem órgão. Mas aqui já é conteúdo para outro encontro, certo? Porque são outras considerações. Então, para finalizar, eu vou deixar com vocês uma citação de Michel Foucault, que vai servir de provocação para se pensar essa ruptura com o dual, com esse mundo vertical, em benefício de quê? Do espalhamento e da multiplicidade que vai fazer possível nossa passagem de máquinas entorpecidas para máquinas revolucionárias, máquina de guerra, certo? Olha o que ele vai dizer. Tinha que existir uma pintura totalmente livre da dependência da figura, o objeto, que como a música não ilustra coisa alguma, não conta uma história e não lança um mito. Tal pintura contenta-se em evocar os reinos incomunicáveis do espírito, onde o sonho se torna pensamento, onde o traço se torna existência. Olha o inominável, olha a busca pelo trás do pensamento, olha a busca pelo informe, olha o E, olha a conjunção. É isso aí, colegas. Vai findar aqui a nossa fala, vamos esperar, eu espero assim, imensamente, né, que de alguma maneira, né, de algum modo, eu possa ter contribuído, e aí para usar uma nomenclatura dos teóricos aqui abordados, agenciado em vocês uma pulsação que vai captar, né, levar vocês a exprimir um sem número de marcas, afetos, impressões. Isso aqui são indagações, são perguntas, são conceitos que está na obra dele chamada Mil Platôs.
essas marcas, esses afetos, essas impressões, elas vão se apresentando a partir, então, dos encontros no percorrer do caminho, um caminho que está sempre em devir, não respeitando a clássica separação entre natureza e cultural. Ou seja, é sempre o atrás do pensamento, é sempre a busca pelo inominável, a captura pelo que ainda não é sendo. Beleza, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que realmente fique aqui a paixão por essa filosofia do agenciamento, essa filosofia do devir, essa filosofia da máquina, que é a existência de cada um de nós. Obrigada. Muito bem. Temos aí a fala da Aurelice sobre a esquizoanálise. Uma fala com uma exposição esplêndida, trazendo aí um apanhado, um aprofundamento sobre este tema, trazendo conexões com a psicanálise. Nós vamos, neste momento, deixar assim em aberto a palavra para vocês, dentro do que foi apresentado, se alguém quer fazer alguma consideração, se alguém quer fazer alguma pergunta, se alguém quer abrir, né, algum entendimento, este é o momento. Vocês podem agora, de alguma forma, abrir aí este diálogo com a Aurelice. Vamos então agora ouvir vocês, perguntas. A Aurelice estará aí. Ok. Então, vou fazer aqui só um comentário para tentar entender, né, essa construção de Deleuze e Guattari. Porque, assim, para a psicanálise, né, o desejo está conectado com a falta, é a falta, né? E ele diz que o desejo é a própria busca, o desejo se ocupa da busca. Mas o que é que a gente busca? A gente busca algo que a gente já tem? A gente busca a falta, porque nós buscamos porque não temos. É só isso que eu fiquei aqui me perguntando. A busca é o desejo. E a gente busca o que não tem. A busca é o constante, é o devir, na filosofia deles. Lembra que eles colocam que há sempre uma possibilidade, né? Razão pela qual a gente não pode ficar presa ao conceito ou à definição. Por isso que é rizomático. Então, na percepção deles, se esse desejo ele se consolida, é interessante porque o Guimarães Rosa ele tem uma expressão chamada de travessia. Essa ideia chamada de travessia é a perenitude da busca. Então, é algo bem similar. Né? Então, essa perenidade é aquilo que está no sendo. Nunca é fechado. É sempre em aberto. Por isso a ideia da conjunção. Do e, do não só, do mas também. Esse foi o ponto de encontro entre eles e a psicanálise. Só complementando sobre essa pergunta. Vamos falar? Carlos, aumente um pouco aí, de repente, a sua fala. Mas ok, vamos lá. Vocês estão ouvindo bem? Sim. Quem fez a pergunta? Ana Cléia. Ana Cléia, porque só complementando a fala da professora, porque quando a gente pensa nesse lugar do sujeito, quanto um sujeito faltoso que busca algo, até uma das críticas que a própria esquizoanálise, Deleuze e Guattari, eles trazem sobre o Freud, e até os estudos contemporâneos, que o Freud ele foi muito colonial e reducionista, em reduzir o sujeito e a pulsão dele ao contexto família. Então, por isso que eles lançam esse lugar de um devir do caos, que o próprio Deleuze tem um texto que o nome é Cais em meio ao caos, que é exatamente você encontrar esse equilíbrio pulsional em meio à desestabilização, a esse lugar dessa desterritorialização. Então, quando se propõe esse lugar de falta ou não falta, é porque eles não trabalham mais nesse sentido de um sujeito que é colonial, que é reduzido
a experiência passada, mas quanto um sujeito que está para ser lançado para as outras coisas, para ser posicionado adiante, para frente, para esse devir. Ele se lança em um mundo onde ele não sabe o que ele deseja, mas é algo que está o movendo pelas engrenagens, pela pulsão, que faz com que ele tenha esse movimento, não só partindo do lugar colonial da falta, mas de um lugar que move a busca, a desestabilização. Entende? Não sei se eu me fiz bem compreensível aqui. Carlos, eu entendi o que você falou, e quando eu lancei essa pergunta, eu não estava pensando somente em Freud, mas eu penso na releitura que Lacan fez de Freud. E quando Lacan traz essa questão, ele traz justamente esse ser que está, esse ser que é o devir, que ele está o tempo todo nesse constante movimento. Entendeu? Só que para Lacan, esse movimento, por exemplo, é em busca de algo que não se tem. Porque na hora que esse desejo é realizado, pronto, já não existe mais o desejo aí. Então, já vem uma outro desejo, uma outra busca, uma outra falta. É nesse sentido. Não foi nem tanto pensando só no Freud, mas nessa releitura que o Lacan faz. Agora, interessante que tudo que você falou aí é justamente o pensamento também de Lacan. Ana, no caso, para Deleuze e Guattari, o desejo, ele não está focado no objeto. O desejo, ele é ato de potência. Certo? É uma potência em ato. Ele é do sujeito, ele está no sujeito. Começa em si mesmo, certo? Ele é autodeterminado, ele é imanente, ele não está fora. Então, na visão da esquizoanálise, o desejo, nada vai faltar a ele, exatamente porque ele não precisa da consciência do ser para ser. O máximo que se pode dizer em termos de desejo é que ele, na realidade, tem uma certa objetividade que está relacionada com a intensidade. Esse desejo esquizo é um desejo que se atualiza consistentemente. Daí essa ideia de não haver falta, porque não está fora, está no próprio sujeito, autodeterminante. Começa em si mesmo, termina em si mesmo. Porque se terminar é sempre o ponto de reticências. É sempre uma reformulação. Se eu conseguir responder o que você colocou. Agora, eu não sei dizer em Lacan, realmente eu não sei. Eu entendi o que você está colocando aí. Temos tempo aí para manter esse diálogo, essa conversação fantástica, maravilhosa, muito gostosa. Então, quem quer perguntar, quem quer contribuir, fica à vontade. Vamos lá. É assim, para mim, vou fazer uma pergunta, mas falando que... Alô, tá ouvindo? Pois é, eu nunca tinha ouvido falar dessa escola de pensamento antes. Então, para mim, assim, os conceitos ainda estão borbulhando na minha cabeça. Depois eu vou querer umas referências ainda. Mas voltando nem psicanálise que eu vou falar agora, mas de Clarice Lispector, que essa eu li bem. E assim, quando você colocou esses vários pensamentos atrás, buscando o que tem atrás do pensamento, o inominável. Isso. Todos esses termos, quando você lê Clarice Lispector, você vê que realmente é aberto, não é vertical a literatura dela, é horizontal, múltiplas de sentido, e que se muda. Por exemplo, tem um livro, Paixão Segundo GH, que toda época que eu leio, eu tenho um novo sentido diferente para esse livro. Eu gostaria que você falasse disso, um pouco disso, pincelasse um pouco sobre isso na obra de Clarice Lispector. Você entendeu minha pergunta? Muito bem, é porque assim, na Clarice Lispector, o movimento que a gente consegue perceber na própria escritora é dessa busca. A própria escritora, que era psicanalista, né, ela faz essa busca contínua
Só que ela utiliza como mecanismo dessa busca a própria escrita. A existência ou a inquietação, o desejo clariciano se faz na busca por uma desconstrução do que é posto em termos de produção. Ela chega numa sociedade em que o universo é masculino. Daí que, em algumas obras dela ela coloca, por exemplo, a obra da estrela, a Hora da Estrela, ela coloca um personagem masculino para se instaurar dentro desse universo que é masculino. Então, essa é uma tentativa clariciana, é uma forma de ela colocar a máquina escrita, o livro como máquina, na instalação desse lugar. Enquanto mulher feminina, enquanto feminina, mulher, nessa busca por um local, um lugar reservado, no cânone literário brasileiro, ela teve que fazer uma desconstrução, ela teve que achar uma rota de fuga. E essa rota de fuga foi a escrita desorientada, desconexa, mas que faz todo um sentido. Certo? Então, ela pega elementos, no caso da obra GH que você está colocando, ela pega elementos que vão, de imediato, causar repulsa. Mas essa repulsa que causa no público leitor é uma fala de uma mulher que se instaura dentro de uma sociedade masculina. Certo? Como profissional. Então, o desejo clariciano de instauração a leva a assumir diferentes facetas. E aí, quando chega no final da produção dela, ela vai produzir obras em recortes. Ela vai pegar uma série de textos que ela fez ao longo da carreira dela, e são textos que ela fez dentro de uma determinação. São textos que ela utilizou dentro de uma determinação, por exemplo, as crônicas que ela escreveu para os jornais para ganhar vida, para ganhar dinheiro, ou seja, ela estava instaurada dentro de um lugar, de um território. E aí ela pega todas essas crônicas e joga na obra só em recorte. Uma obra que tanto faz você começar a ler no começo, no meio e no final. Por onde você começar, você vai fazendo significados. Aí, de repente, a gente vai ver um diálogo dessa escritora, né, dentro de uma sociedade que não foi feita para ela. Foi feita para o masculino. Certo? Então, ela está buscando essa identidade de pessoa. É o sujeito que é afetado na escrita. E aí ela termina transformando isso à realidade dela. Tanto é que as últimas obras dela foram caracterizadas como literatura do lixo. Eu tenho uma última da noite, é o seguinte. A psicanálise surgiu por Freud, médico, quando ele tentou tratar clinicamente os pacientes, pelo menos, os sintomas. E assim, eu não sei, assim, eu estou vendo esse pensamento a primeira vez, assim, eu estou entrando em contato com ele, essa escola de pensamento, esses autores. É possível, no pensamento deles, sei lá, ter uma elaborada na análise, porque assim, o pensamento dele, esse pensamento, pelo menos a mim leigo, que eu sou leigo nisso, parece que angustia mais essa busca do que... Ele tem uma crítica a psicanálise, através de seu método, ela consegue instaurar pelo menos uma, digamos assim, releitura do indivíduo por si próprio, que possibilita o mundo ser menos angustiante ou essa angústia ser mais transformadora. Já vai entrar na questão da angústia, né? A questão da angústia. Na realidade, a filosofia deleuze-guattariana, ela procura trazer a liberdade do sujeito. Eu acho que não só ela, né? Vai trabalhar com essa questão da liberdade. O sujeito livre
da determinação do discurso. Agora, até que ponto isso se torna angustiante? O existir sem garantias é angustiante, certo? Agora, quando você termina encontrando esse lugar, essa consciência, porque no conceito de inconsciente maquínico, a inconsciência, ela é subjetiva, o sujeito tem consciência da inconsciência, é algo meio contraditório, mas não é inconsciência em si, porque assim, na teoria da literatura, da psicanálise, esse inconsciente ele aparece como algo desconexo, algo caótico, né? Esse desejo, pelo menos, que precisa ser ordenado, né? Na esquizoanálise, não. Esse desejo, ele não precisa do que está fora, né? Ele não precisa de determinações. Ele quer você queira, quer não, ele Ele está ali, ele é motor, ele é movimento. Pode falar agora, Augusto. Então, assim, pode falar? Pode falar, Augusto. Pronto, lá vai. Pronto, o que eu vejo, assim, pelo menos, é como se fosse muito ligado a uma satisfação, e essa satisfação fosse como fosse, de uma certa forma, represada pelas regras sociais, pelo outro, né, com O maiúsculo, pelas nossas relações. Então, assim, pelo que eu vejo nessa filosofia, a pessoa é liberta quando ela vive essa satisfação dela de uma forma plena, sem tanta interferência do outro. Mas como tudo está interligado, é como se fosse assim, eu estou numa uma nova conexão, então aquilo vai surgindo um desejo, daqui a pouco vai surgindo outro desejo. Seria mais ou menos dessa forma? Não é a questão de surgir outro desejo. Como eu disse agora, o desejo ele não está no objeto. O desejo não está na busca. Aliás, o desejo não está no fora, ele é o dentro, ele é a própria procura. Então essa é perene, essa é constante. É o movimento. Se você rompe esse fluxo, você rompe a vida. Por isso que foi colocado, né? Você dorme e acorda pelo desejo. O desejo aqui é o motor, é o movimento. Certo? Então, não é algo externo, não está num objeto que eu vou reconstruindo. Essa é uma visão dentro da psicanálise. O objeto consumido ou consumado, ele é a resolução. Na esquizoanálise, não. Não existe aquela ideia de você resolver uma questão. Existe aquela ideia de você preparar ou ajudar a pessoa, o paciente, a descobrir a própria máquina desejante. O que é o desejo nele e para ele. Tem nada a ver com o externo. É no sujeito. É na subjetividade. Isso assim também não leva à psicanálise, você descobriu o seu desejo, o que é que você é, a construção da subjetividade do indivíduo. Repete, Augusto, por gentileza. Mas, assim, da forma que eu falei, é como assim, a psicanálise também busca construir essa subjetividade do indivíduo, assim, quebrando as identificações, e, de uma certa forma, é o que você quer, o que é o seu desejo, e não o desejo do outro, né? Seria assim, mais ou menos isso, de uma certa forma, não leva ao mesmo caminho? Permitir intrometer um pouco, eu acho que não, porque tem uma questão bem revolucionária no Deleuze e Guattari também, assim. E, enfim, essa questão da territorialização e desterritorialização eu nunca li. O texto que eu mais me apego é o mito político e segmentaridade. Mas eu acho que isso fica bem claro nesse texto e no capitalismo e esquizofrenia. Então é por isso que ele faz esse movimento de rizoma, porque não adianta você olhar simplesmente a coisa a partir de uma ótica estrutural ou somente a partir da subjetividade, mas é um rizoma porque pode surgir de qualquer forma. E no micropolítico e segmentaridade ele traz muito mais 78. Não é descoberta em si do seu desejo, do que essa coisa da pulsão, seja ela pulsão de morte, ou então qualquer outra forma que for
via qualquer outra função que isso vir a gerar. Mas eu acho que uma coisa que está muito implícita assim, na obra do Pope, que eu li na obra dos dois, é essa questão de romper mesmo com o modo de produção do capitalismo. Assim. É como se eles são bem críticos aí. E eles estão vivenciando aquilo do mais 68, etc. Então, eu acho que não adianta olhar Deleuze e Guattari só a partir da ótica do indivíduo, do subjetivo. Porque não bate. Assim. É isso mesmo, Marcos Paulo. É a visão rizomática, né? Então, esse desejo do sujeito está também porque você não pode buscar fora. É um sistema, é um discurso realmente com um sistema. E é o sistema capitalista. Certo? Na realidade, nasce nessa obra da esquizofrenia e o capitalismo, essa ideia de você pensar a esquizoanálise. É porque eu não sou de psicanálise nem da vida, eu sou da antropologia. Mas eu dialogo muito com Deleuze e Guattari, e até tem uma professora de antropologia que é psicanalista, Maria Lídia. Não sei se alguém conhece. Uma coisa que é que eu não conhecia esse conceito de territorialização e desterritorialização. Só que na minha pesquisa eu uso muito a questão do conceito de esferas, que ele vai falando que a nossa vida ela é dividida em determinadas esferas de circuito concentrico. Se eu não me engano, agora eu não lembro, corrija se eu estiver errado. Então eu queria, e como você falou essa questão da territorialização e reterritorialização, onde a gente pode surgir de outra forma em um lugar onde aquilo é mais ou menos aceito, digamos assim. Então eu queria saber qual que é a aproximação desses dois conceitos. E só mais uma coisinha, quando você falou lá no início da questão, né, de que o que adianta a gente, por que a gente procura conceber ou quando a gente procura outras formas de viver ou outra forma de pensamento, eu acho que a antropologia não é a minha área, eu não sou um etnólogo indígena, mas eu acho que a antropologia ajuda muito a pensar isso, outras formas de se conceber a natureza, outras formas de se conceber a cultura, e que veio justamente um dos autores que influenciou muito foi o Deleuze e Guattari, que a gente chama de virada ontológica na antropologia, que ali no final da década de 90, por aí, e veio muito deles, assim. Outras formas de se pensar a natureza, outras noções de pessoa que não o indivíduo, né? E eu acho que está bem esse germe dessa crítica deles, assim, bem, acho que é muito além de anticapitalismo, né? Chega até a ser anti-Estado. Acho que não é nem só anticapital, acho que até chega a ser uma coisa bem anti-Estado. A pergunta era onde o conceito daquela questão de que nós somos divididos em círculos, concêntricos, ou seja, a nossa vida ela é espécie. Nós somos divididos em várias esferas, até onde esse conceito ele caminha com o conceito de territorialização e reterritorialização. Tá aí. É o conceito de segmentalidade, né, na verdade. Eu não sei te dizer ao certo essa ideia do cíclico, né? Porque, para mim, a ideia do cíclico dá a ideia da repetição, e em Deleuze não é a repetição, é a recriação, é a reinvenção, certo? Então, não é de fato um ciclo, é para frente, o movimento é para frente, certo? Não é para trás. Por isso que teve uma hora que eu falei a palavra retomar. Eu disse, não é retomar, é reterritorializar mesmo, porque é uma recriação, é uma reinvenção no estabelecimento de novas bases. Por isso que eu falei do metamórfico, dar novas feições mesmo, é a transformação que dá novas feições. Ok. Esse movimento ele vai sendo feito praticamente por estádios, né? Uma ideia de estádios. E é interessante que a gente vai encontrar em Melanie Klein, e eu quero, inclusive, sugerir que vocês façam algumas pesquisas sobre esquizoanálise e Melanie Klein, ok? Tem coisas, assim, interessantes nessas interlocuções da psicanálise kleiniana com a esquizoanálise. Depois eu vou estar colocando a indicação de alguns textos dentro desta linha, em função dessa ideia kleiniana de movimentos serem feitos através de estádios, não significando especificamente
algo que é movimentado para frente. Professora, boa noite, gente. Eu queria participar, assim, do momento de discussão. Olha, na verdade, essa parte da filosofia de Deleuze e Guattari não é uma parte, assim, que eu tenho aprofundamento, não, porque a parte de minha pesquisa é antiga, é propriamente antiga. Tá dando para ouvir, tá? Mas, necessariamente, eu pensei assim, nessa questão, o que seria descobrir as máquinas desejantes? Eu fiquei me questionando assim, diante dessa fala, um fala, outro fala, e brilhantemente a professora está fazendo suas colocações conceituais nas teorias dos autores. Aí eu imagino que descobrir essas máquinas desejantes seria em retomar a uma tarefa elas próprias. É como se fosse através de uma reorganização que o próprio ser cria território e, diante disso, torna-se nômade, numa preocupação em sentir, ao invés de interpretar. Eu imaginava da seguinte maneira: é como se tivesse relacionado com a capacidade de produzir a si mesmo, e não aquela questão de voltar de um retrocesso, mas a capacidade de aumentar a própria potência. Olha, esses termos esses autores, esses termos dos filósofos que eles trabalham dessa natureza, necessita assim que a gente tenha um apanhado, eu que não tenho tanta familiaridade, um apanhado maior sobre isso, mas a gente vê que na esquizoanálise, essas tarefas de a destruição do eu normal, que eu estava lendo, na hora que eu olhei lá, eu comecei a ler um artigo que fala sobre tarefas da esquizoanálise, a destruição do eu normal, destruir suas máquinas desejantes e reorganizar o campo social. Aí, assim, eu deixei esse campo aberto para o professor Lázaro, a professora, ou quem desejar. Eu não sei, gente, é uma provocação de conhecimentos, né? Gente, a coisa está gostosa, mas nós precisamos fechar, não é isso? Eu acredito que a conversa, o bate-papo, essa oportunidade da gente estar trocando aqui ideias, trocando contribuições, eu acredito que alcançamos aí o objetivo. Por que trouxemos este tema? Para que pudéssemos colocar para vocês, principalmente como psicanalistas, uma ideia exatamente para que a psicanálise, a partir do Freud, venha pensar e olhar mais para todas essas questões que estão a devir. A esquizoanálise, ela não vem suplantar a psicanálise. O Guattari jamais estaria, de alguma forma, lutando contra algo que ele mesmo tem em suas veias, que é a vertente, que é fonte psicanalítica. Então, a ideia é buscar conhecer a esquizoanálise. Ela se apresenta como uma forma de estar ecoando, de estar ampliando, e cabe, então, à psicanálise, nós, psicanalistas, buscarmos este conhecimento para que ele seja revertido, principalmente na prática clínica. Ela vem para abrir mais as arestas, ela vem para nos levar a ter uma compreensão, um olhar mais ampliado do sujeito como sujeito. Então vem este despertar, vem este chamado para que, como psicanalistas, aqueles que ainda não adentraram, aqueles que ainda não têm uma leitura, não têm um conhecimento da esquizoanálise, que possa vir a buscar este conhecimento. Professor, poderia indicar alguns livros para o pessoal? Sim. Tem alguns livros que é do Gilles Deleuze e do Félix Guattari, que eles são bem interessantes. Tem esse que é o Gilles Deleuze, Nietzsche, a filosofia. Ok. Tem esse do Deleuze também, que vai falar sobre diferença e repetição, sobre esses processos, que a gente até falou dessa repetição, que nunca é o mesmo lugar, um lugar outro, uma nova reformulação do acontecimento.
Tem o Crítica e Clínica, que é muito bom também. Tem muita coisa filosófica falando sobre a linguagem, a palavra. Tem esse Caosmose do Félix Guattari, que ele é, de certa forma, é assim, o último. A gente deve ler, porque ele vai trazer muitos conceitos que eles elaboraram em outros textos formulados por ele. E tem uma psicanalista contemporânea, que é a Sueli Ronick. A Sueli Ronick, o menino falou sobre as esferas, e ela traz essa relação com as esferas e o futuro, esse lugar de devir e as relações abismais, que é nesse livro Esferas da Insurreição, Notas para uma Vida Não Cafetinada. E aí ela vai falar sobre o lugar do colonialismo, do capitalismo, como isso capturou tudo, inclusive a própria psicanálise. Carlos, valeu, viu? Parabéns aí. É muita alegria você ter colocado este material nessa literatura. Então, pessoal, resta-nos aqui agradecer a vocês, tá bom? A participação, a presença, Aurenice, que trouxe esta fala com muita propriedade. Gente, um abraço, tá bom? Boa noite. Tchau. Tchau, gente. Estou fechando aqui a sala. Muito obrigado. Ok.